Bom dia, mais uma vez aqui com vocês, meus alunos queridos. Estou sentindo a falta de vocês. Nós vamos aí passar mais alguns dias, confinados. Ontem o ministro Mandetta, ontem, não estou lembrado, ele falou da utilização das máscaras N95 aí no convívio pessoal, não é necessário. A gente tem que segurar essas máscaras N95 para os profissionais que estão a menos de 1 metro desses pacientes expelindo gotículas. A máscara comum é muito bem-vinda, tá? Até essas caseiras aí, mantenham distância. Se não forem trabalhar, se não necessitarem trabalhar, fiquem em casa, se alimentem bem, hidratem-se bem, higienizem as mãos, as roupas, os sapatos que forem para as ruas, mantenham a distância. Queremos ver todos bem aí no retorno para que a gente consiga desenvolver cada vez mais a nossa aptidão, aquilo que nós recebemos o chamado, que é cuidar, que é atender, que é socorrer, ok? Então, essa aula é um resuminho da aula de sábado. Tivemos a aula online, então vou preparar aqui um apanhado para vocês, para que vocês consigam, nós consigamos estar na mesma página todo mundo. Lembrando que eu já passei um estudo dirigido, acho que tinha umas 30 questões. Se tiverem qualquer dúvida, estou à disposição. Tem algumas meninas que eu tenho que responder. Acalmem-se, essa semana a gente vai trocar algumas ideias pelo WhatsApp, tá bom? Mas realizem o estudo dirigido, porque essas matérias que nós já fizemos no longo desse mês estão bem detalhadas ali, tá? São questões e respostas práticas que estão numa cronologia correta aí do que a gente viu nessas aulas, tá bom? Lembrando que teremos as nossas aulas práticas. Então, recapitulando um pouquinho, asfixia, né? Asfixia, nós estávamos entrando nas parada cardiorrespiratória e alguns motivos, e o grande motivo da parada cardiorrespiratória, cardio que é do coração, é a parada respiratória. E o grande motivo das paradas respiratórias, que é a grande maioria da parada cardíaca, é a asfixia. Essa asfixia ela pode ser por obstrução, por uma questão endógena, que é por nossa orgânica, ou exógena, de fora, né? Uma obstrução, que é a maioria dos casos de asfixia. Então, na página, deixa eu ver, vamos no 19 ali, a gente fala da definição de asfixia. Asfixia pode ser definida como uma parada respiratória com o coração ainda funcionante. É causada por certos tipos de traumatismos, como aqueles que atingem a cabeça, a boca, o pescoço, o tórax, por fumaça, por afogamento, por soterramento, dentre outros acidentes, ocasionando dificuldade respiratória, levando à parada respiratória. Nesse caso, a identificação da dificuldade respiratória pela respiração arquejante, arquejante nas vítimas inconscientes, pela falta de ar que os deixam inconscientes, né? Que deixam inconscientes, isso. Ou ainda pela cianose acentuada no rosto, lembrando as terminologias. Cianose é aquele azulado no rosto. E esse azulado ocorre quando o sangue está passando venoso, com pouca oxigenação de oxigênio. Ainda não passou pelos pulmões na pequena circulação, como vimos anteriormente, certo? Se as funções respiratórias não forem restabelecidas dentro de 3, 4 minutos, as atividades cerebrais cessarão totalmente, ocasionando morte. O oxigênio é vital para o cérebro. Principais causas, né? Bloqueio da passagem de ar, que pode ocorrer nos casos de afogamento, secreções e espasmos da laringe, estrangulamento, soterramento e bloqueio do ar causado por ossos, alimentos ou qualquer corpo estranho na garganta. Então, esse bloqueio pode ser por situações nossas, do nosso corpo, endógenas, ou essas externas que eu acabei de citar. Insuficiência de oxigênio no ar pode ocorrer em altas altitudes, né? Onde o oxigênio é mais rarefeito, é mais insuficiente, em compartimentos não ventilados, nos incêndios, em compartimentos fechados, por contaminação do ar, né? Por gases tóxicos, principalmente emanações de motores, fumaças densas.
impossibilidade do sangue transportar, né? Do sangue em transportar o oxigênio. O sangue transporta o oxigênio para nutrir todos os nossos órgãos, né? E assim manter o funcionamento vital aí para nós, através da hemoglobina. Paralisia do centro respiratório no cérebro. Isso é bem grave, pode ser causada por choque elétrico, venenos, doenças, né? O acidente vascular cerebral, hoje em dia não é mais conhecido como AVC, tem uma nova nomenclatura nas novas literaturas que é o AVE, acidente vascular encefálico. Ferimentos na cabeça ou no aparelho respiratório, por ingestão de grande quantidade de álcool ou de substâncias anestésicas, psicotrópicos e tranquilizantes, certo? Ou compressões no corpo, tá? Então são esses 5 principais causas da asfixia. Pode ser causada por forte pressão externa, por exemplo, traumatismo torácico, uma pancada de carro nos músculos respiratórios. Quando nós temos uma parada respiratória, nós temos que também ter uma visão para dilatação pupilar, tá? Então, essa pupila, se ela dilatar completamente, nós teremos essa dilatação que é chamada de midríase, e aí nos sugere aí um acidente, nível cerebral já em curso, tá? Ocorrendo aí, para uma lesão cerebral grave. Ok? Primeiros socorros para esse paciente, certo? Vamos só ver se está tudo bem, estão me vendo bem, né? Primeiros socorros para esse paciente. A primeira conduta, é favorecer a passagem de ar através da boca e das narinas, tá? Então, assim, a varredura somente se esse paciente estiver inconsciente. Nós não vamos colocar a boca e nem iniciar alguma manobra de ressuscitação cardiorrespiratória ao paciente que tem um nível de consciência, tá? Uma que a gente vê se tem um nível de consciência é porque está respirando, se está respirando está com o coração batendo, e se não tiver um nível de consciência, aí sim a gente coloca a mão na boca para retirar algo que possa estar obstruindo, tendo cuidado de não empurrar. Então, e assim, consciente ou prestes a perder a consciência, não coloque, porque vocês vão ficar sem os dedos, certo? A mordedura nós vamos ter mais um acidente. Afastar a causa. Então, ter muito cuidado ao seu redor. Nós falamos aulas sobre isso, demos exemplos, vimos vídeo. Quem não viu, me peça no WhatsApp. Inclusive, falando em WhatsApp, pessoal, tem alguns alunos, boa parte dos alunos não responderam as questões. Por favor, respondam, se tiver dúvidas, mandem. E aqueles que me mandaram as dúvidas, a gente vai conversar aí no decorrer do dia, tá bom? Afastar a causa e proteção. Proteção para todos, principalmente para mim, para aqueles que estão auxiliando, senão seremos vários acidentados ali, falando em via pública, enfim. Verificar se o acidentado está consciente, desapertar as roupas do acidentado, principalmente em volta do pescoço, peito e cintura, retirar qualquer objeto da boca ou da garganta, né? Como eu pedi, muito cautela, você acaba, às vezes a prótese fica frouxa, você empurra a prótese, ela trava na traqueia, aí sim, hein? Para assegurar que o acidentado inconsciente continue respirando, coloque a posição lateral de segurança para que ele não ocorra broncoaspiração, de repente vomita ou sangue, uma hemorragia. O paciente na posição correta para uma massagem, ele tem a probabilidade de asfixia por vômito, e aí isso vai para o pulmão, a gente não consegue mais fazer nada. Então entender se ele vai expelir, vire, lateralize para que escorra. Se parar, tiver a parada cardiorrespiratória, onde você vai fazer a verificação em 1 minuto, né? O ver, ouvir e sentir a expansão, ouvir a respiração, sentir o pulso carotídeo na região da carótida, porque é mais próximo ao coração. Aí sim você vai iniciar ali, vai fazer essa leitura muito rapidamente e vai ver para que lado do organograma você vai.
ou para o lado da massagem cardíaca do paciente que foi detectado parada cardiorrespiratória, ou na lateralização para esse paciente que não está em parada cardiorrespiratória, expelir todo o líquido. Repetir a respiração, tal, né? Manter o acidentado aquecido, se for causas de hipotermia, não dar líquidos enquanto inconsciente ou prestes a perder ou recuperar a consciência, evite nesse momento, não deixar ele sentar ou levantar, isso se for questões traumáticas ali onde a gente tem que preservar a simetria dos ossos. Não dar bebidas alcoólicas ao acidentado, chá, algo para beber, continuar observando cuidadosamente o acidentado para evitar a respiração cesse novamente, não deslocá-lo, não remover, somente deitado, em caso de extrema necessidade, onde está trazendo mais risco para ele e para nós, solicitar apoio especializado mesmo que esse acidentado esteja recuperado. Entendam as terminologias, né? Falaremos em algumas, eu sempre cito algumas, mas a internet está cheia de terminologias técnicas de enfermagem, médicas é mais específico, então aquilo que nós precisamos para estar passando para o socorro especializado são terminologias mais básicas, as mais comuns, onde terminologias de enfermagem podem suprir a necessidade do socorrista, tá bom? E na página 20, né, parada cardiorrespiratória. Nessa parada cardiorrespiratória, na ressuscitação, né, a RCR é um conjunto de medidas que realizamos ali para atendimento da PCR. Né? A RCR é ressuscitação cardiorrespiratória, PCR é a parada. Então, RCR para PCR, para a PCR. O atendimento correto exige desde o início, na grande maioria dos casos, o emprego de técnicas adequadas para o suporte das funções respiratórias e circulatórias. Então, o que nós vamos ter que manter? A respiração e a circulação. Agora, se o paciente está sem nenhuma dessas funções, nós vamos manter, enquanto socorristas, a circulação. A respiração é no segundo momento, se nós tivermos os materiais e os artefatos necessários. Nós faremos aula prática, estou com material, estamos com material para mostrar a vocês. Na próxima aula nós veremos algum desses materiais, tá? Até não estarmos na escola, em sala de aula, para realizarmos ali na prática com a mão na massa. Mas isso em breve, se Deus assim permitir, tá bom? Então, nessa recuperação, nessa ressuscitação cardiorrespiratória, eu sempre que eu identifiquei, eu chamo ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir fazer nada. Desde a massagem cardíaca, que deve ser ininterrupta, só interromper quando tiver outra pessoa para trocar. E se tiver outra pessoa habilitada para trocar, o ideal é que se faça em 2 minutos. 2 minutos por quê? Porque nós temos que garantir uma frequência simétrica e uma amplitude simétrica. A frequência e a amplitude elas vão ser prejudicadas a partir do momento que eu estiver cansado. E a vítima, consequentemente, disso, tá? Qualquer interferência externa tem que ser ali acalmada, e nós temos que demonstrar total confiança, por isso eu falo muito do entendimento teórico, para que tenhamos confiança, segurança e conseguimos ali dominar todo o ambiente, afastando os curiosos e tirando todo mundo de uma zona de perigo. As principais causas da parada cardiorrespiratória podem ocorrer por diversos fatores, né? Modos isolados ou associados. Em determinadas circunstâncias, não é possível estabelecer com segurança qual ou quais agentes que as produziram. Essa avaliação é um pouquinho mais detalhada. Podem ser divididas em 2 grupos. A importância dessa classificação é que a conduta de quem está socorrendo varia de acordo com a causa. Como eu falei, se é um paciente que teve um desmaio, uma síncope, vamos ver aí porque por uma hipoglicemia e estava com o estômago cheio, acabou voltando comida, eu não vou colocar numa posição dorsal de parada, uma porque ele não está parado e outra porque ele vai vomitar, então lateralizo.
Um paciente vítima de uma epilepsia, e ele está num ataque, numa convulsão, eu tenho que proteger as áreas nobres, eu também não preciso colocá-lo numa superfície rígida onde eu vou iniciar uma parada. Ali é proteger a cabeça, não colocar a mão na boca, senão perderei meus dedos, e favorecer esse escoamento de secreção se houver até o cessamento dessa convulsão, desse ataque epilético, para que esperamos aí o apoio do serviço especializado, o encaminhamento, e aí utilizarmos tempo de início, frequência, característica da ocorrência, sempre com terminologias, ok? Vamos valorizar a nossa profissão, valorizar esse curso, valorizar você como pessoa, valorizar o conhecimento que vocês estão tendo aqui em algum auxílio nosso, né? Mas vocês é que vão realmente se engajar, se sentir pertencentes dessa classe aí de trabalho. Aí as causas primárias e secundárias, primária é aquela que a gente observa em primeira instância, qual a gente já determina, e a secundária é o problema do próprio coração, né? O que causou a arritmia, a fibrilação que acabou levando essa parada. Passa-se por uma parada cardiorrespiratória, passa por essas fases, aí, a não ser que seja um paciente crônico ou um idoso que está já percorrendo para o fim da vida, certo? Principais causas nos traumas, né? Na parada cardio, oxigenação deficiente por obstrução das vias aéreas ou doenças pulmonares, transporte inadequado de oxigênio, hemorragia grave, então você perde sangue, você perde hemoglobina, com isso você perde a passagem de oxigênio e até esse pulmão para fazer essa troca gasosa fica mais debilitado. E ação de fatores externos, uma descarga elétrica, utilização de drogas, enfim, muitas causas secundárias aí. Ok? A probabilidade de recuperação, eu vou mandar para vocês o gráfico, eu já baixei um gráfico. Essa probabilidade de recuperação, na apostila nós temos, né, esse gráfico na página 21, só que na parte horizontal o tempo, né, faltou aqui um tempo e eu vou estar encaminhando para vocês. Então, o tempo é importantíssimo nessa parada cardiorrespiratória. Quanto mais passa o tempo, menos percentual de chance de recuperar a gente tem. Já é muito baixo, porque pelo fato de sermos socorristas e muitas vezes não estarmos numa unidade hospitalar, nós estamos em festas, em eventos, em remoções, não temos todo o aparato ao nosso lado. O que acontece? O tempo é importantíssimo, então sincronia, entendimento, saber o que está acontecendo para que nós consigamos aí salvar vidas. Para 5 minutos o paciente parado, para cada 1 minuto após, nós temos 10% de menos de recuperação cerebral. Então, em 5 minutos, 50% é bastante. Assim, o paciente realmente vai estar dependente total para tudo. Isso afeta o centro respiratório de máquinas até para respirar. Certo? Página 21. Acompanhe a leitura, por gentileza. A parada cardiorrespiratória é o exemplo mais expressivo de uma emergência médica. Somente uma grande hemorragia externa e o edema agudo de pulmão devem merecer a primeira atenção antes da parada cardíaca, porque são percentualmente recuperáveis. Tá? A identificação e os primeiros atendimentos devem ser iniciados dentro de um período máximo de 4 minutos a partir da ocorrência, pois os centros vitais do sistema nervoso central ainda continuam em atividade. A partir desse tempo, como já vimos, as possibilidades de recuperação tornam-se escassas, pequenas. A eficácia da reanimação em caso de parada cardíaca está na dependência do tempo em que for iniciado o processo de reanimação, pois embora grande parte do organismo permaneça biologicamente vivo durante algum tempo, em tais condições, modificações irreversíveis podem ocorrer no cérebro em nível celular. Como eu falei, o tempo é imprescindível
para que volte esse coração, para que você volte a ter oxigenação cerebral e com isso eximir de lesões cerebrais graves. A ausência da circulação do sangue interrompe a oxigenação dos órgãos. Após alguns minutos, as células mais sensíveis começam a morrer e com isso falência de múltiplos órgãos, certo? Os órgãos mais sensíveis à falta de oxigênio são o cérebro e o coração. O coração infarta e o cérebro temos AVC isquêmico. A lesão cerebral irreversível ocorre geralmente após 4, 6 minutos. Morte cerebral, olha o tempo, hein, gente? Então, toda aquela avaliação, né? Tirar do perigo, chamar ajuda, iniciar massagem, se não for parada. Então, tudo muito rápido, né? Inspeção, expor o tórax. 1 minuto tem que estar tudo na mente. Então, por isso, estudem, tá? Leiam bastante para que no momento necessário estão preparados adequadamente aí, psicologicamente, que é o primordial. Só assim nós teremos iniciativa, nós acalmaremos as pessoas, os familiares e prestaremos uma assistência de qualidade. No atendimento primeiros socorros, durante a aproximação, devemos observar os elementos como imobilidade. Ao iniciar o atendimento, devemos verificar o nível de consciência, tentando observar as respostas do acidentado aos estímulos verbais. Você está bem? Se o acidentado, né, aquele chacoalhão no ombro. Se o acidentado não responder, comunicar imediatamente ao atendimento especializado e iniciar as manobras, que iremos aprender e desenvolver bem isso. Observação. A dilatação das pupilas começa após 45 segundos de interrupção de fluxo de sangue para o cérebro. A midríase geralmente se completa após 1 minuto e 45 segundos de parada cardíaca, mas se apresentar em outras situações, deste modo não utilizar a midríase para diagnóstico, tá? Então aqui tem um organograma, um fluxograma, desculpe, na qual eu vou passar para vocês, né? Página 21. Avaliar a cena, primeiro quadrinho. Segundo, determinar o nível de consciência, pedir auxílio, abrir as vias aéreas. Então, como que eu abro as vias aéreas? Isso numa parada, tá, pessoal? Deito em decúbito dorsal, hiperestendo a cabeça para trás para abrir a traqueia. Nós lembramos, como eu já falei para vocês em aula, que nós temos 2 caninhos que passam aqui no nosso pescoço, certo? O da frente é a traqueia e o de trás é o esôfago. Quando eu quero melhorar a respiração, eu estendo isso para trás e eu libero aqui a traqueia. Para frente é o contrário, tá? Quando eu quero passar uma sonda que vou levar alimento para o estômago através do esôfago, eu deito a cabeça para frente. Isso para facilitar as vias aéreas. Verificar a respiração, se ausente, palpar o pulso e se ausente, iniciar a ventilação. Aqui vocês vão ver a questão da respiração, isso para quando nós tivermos aquele protetor para mandar fazer a respiração boca a boca. A escola nós temos aí novinho, algumas unidades para mostrar para vocês, mas lembrando que isso está em desuso, pelo simples fato de esse ar que sai para dentro do paciente não vai oxigenar as células. No ambiente nós temos 21% de células no ambiente. Nessa minha troca, onde eu estou mandando gás carbônico, eu vou ter menos do que isso. Então, os estudos mostram que é mais eficaz uma massagem cardíaca eficiente, mantendo uma frequência, uma amplitude correta. Limitações da parada cardiorrespiratória. As limitações, né? A ressuscitação cardiorrespiratória, como eu falei para vocês, para a gente não ficar imaginando que seremos os salvadores da pátria, mas nós faremos a nossa parte e traremos pessoas de volta, tá? Ela não é capaz de evitar a RCR, né? Ressuscitação cardiorrespiratória, não é capaz de evitar a lesão cerebral por períodos longos, como nós falamos. A circulação obtida nas compressões torácicas vai diminuindo
progressivamente até se tornar ineficaz. Durante a ressuscitação, a pressão sistólica atinge 6 a 8, a máxima, pressão máxima, hein? Que o normal tem que estar ali entre 12, então a metade já. E a diastólica, que a gente tem que manter no mínimo 6 para ter um pulso radial, a gente não consegue verificar, tá? Então, muitas das vezes. Então, o suporte básico de vida, nesse momento é necessário ali que chegue o quanto antes no desfibrilador, para ver se com o estímulo elétrico esse coração volta a bombear, pensando nessa causa secundária, o que causou. Né? Se ainda estiver ocorrendo organicamente essa causa secundária, esse choque também vai ser ineficaz. Ok? E aí, a técnica de massagem cardíaca, nós veremos na prática, tá? Lembrando algumas orientações aqui que nós temos, tá? De manobras para realizar de uma forma mais eficaz. Página 24, né? Tá mostrando aí manobras de dedos cruzados para desobstrução de vias aéreas. Isso nós vamos ver na prática, lembrando que desobstrução de vias aéreas somente em paciente inconsciente, para não ter mais uma vítima eu sem meus dedos. Assim como o levantamento de língua, tá? Respiração boca a boca tem essas particularidades em como nós falamos, a real necessidade e a utilização dos elementos e dos materiais corretos, ok? E outros métodos de desobstrução. Massagem cardíaca externa em vítima de PCR. Página 28, tá? Dei uma lida na apostila, tá, pessoal? Que é um resumo, mas tem bastante particularidades aí, na qual nós vamos sempre bater nas teclas. O método efetivo da ressuscitação cardíaca consiste em aplicações rítmicas de pressão sobre o terço inferior do externo. Na página 28, vocês vão ver que tem um pulmãozinho entre os arcos costais, as costelas, nós temos um osso, que é o osso externo, que é uma chapa de osso que está para proteger o tórax e está bem em cima do coração. Deus faz tudo muito perfeito, parece que foi exatamente para que nós possamos fazer a massagem em cima dele. Pacientes com osteoporose, idosos, fragilizados, existe o grande risco de quebrar as costelas e perfurar órgãos vitais, assim como o coração. A maneira correta é a localização, né? Vocês vão localizar aqui esse osso, na pontinha dele aqui embaixo tem uma pontinha, um biquinho que chama-se apêndice xifoide. 2 dedos acima eu coloco essa parte mais gordinha da minha mão, em cima e a outra mão entrelaçada. Braços sempre esticados, porque a minha força vai ser aqui, ó, cintura e tórax, onde eu vou fazer um pêndulo. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10, e assim mentalmente eu vou fazer a minha massagem. O ideal é que tenhamos aí em média de 80 a 100 massagens dentro de 1 minuto. Por isso é importantíssimo chamar ajuda, se for pessoa habilitada, a realizar essa troca a cada 2 minutos para manter essa frequência e esse ritmo e essa amplitude, onde a gente pode abaixar de 3,8 a 5 centímetros, tá? Isso para se evitar uma fratura e perfuração de órgãos vitais, certo? Por quê, né? Porque nós temos que ter esse tempo de enchimento do coração. Então não adianta, não é velocidade, não é força, tá? É uma amplitude e uma sincronia. Se esse paciente não estiver numa superfície rígida, no chão ou numa tábua, é importante colocar. Nós temos que manter essa pressão do coração numa pequena circulação, para que ele consiga expelir para a circulação, grande circulação do nosso corpo. Se estiver em cima de um colchão, você vai abaixar o colchão e não vai ter esse impacto do coração na parede inferior e fazendo com que ele
encha de sangue e bombeie para o corpo, encha de sangue e bombeia para o corpo, ok? E aí, depois do período necessário de reanimação, se não chegar um serviço especializado, nós a cada 2 ciclos, as pessoas trocarem 2 ciclos, a gente vai verificar o pulso carotídeo a cada 3 minutos, 4 minutos, se pulso presente, verificar se tem respiração, se respiração presente, manter o paciente em observação, na ansiedade, na espera e, se possivelmente, pessoas já monitorando a chegada do serviço especializado, tá? Se estiverem ausentes, mantenha a massagem cardíaca. Verificar o diâmetro das pupilas, isso pode ser uma questão mais técnica, mas nada impede que vocês também verifiquem se já está tendo lesão cerebral, se houver demora do atendimento especializado. Erros comuns na execução da RCR. Posição incorreta das mãos, então a gente vê gente assim, gente segurando as duas, entrelaçar, e nós vamos usar essa palpulpa da nossa mão em cima do externo, osso externo, que está situado 2 dedos acima do apêndice xifoide, que é aquela pontinha que nós temos aqui no final do peito, do tórax. Incapacidade de manter um selamento adequado ao redor do nariz, isso é para usar a máscara, se for utilizar, tá? Na respiração. Incapacidade de manter as vias aéreas desobstruídas, não ativação rápida de atendimento especializado. Não adianta eu querer ser o herói e lá tentar realizar toda a situação sem chamar ajuda. Vai ser impossível. Ok? Então, é um resumo, tá? Até a página 30, leiam aí, respondam as questões e estamos na ansiedade aí. Sábado, se eu não me engano, teremos aula ao vivo novamente. Se eu não me engano, não, com certeza, tá? Se a turma de socorrista já tá ok. Mantenha um contato com o Bruno caso alguma dúvida não técnica, alguma dúvida da aula, WhatsApp. Estamos à disposição. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.